Eu aguentei muita coisa no meu casamento, mas ouvir a minha esposa me chamar de péssimo na cama, na frente dos amigos no aniversário dela, foi um tipo de humilhação que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei sentado tentando manter a cara no lugar, enquanto o pessoal fingia que era brincadeira. Só que não era. Ela queria me diminuir, queria me deixar pequeno ali diante de todo mundo. Só que a situação saiu do controle quando a melhor amiga dela, que estava do outro lado da mesa, respirou fundo e falou: Patrícia, para com isso. Você sabe que não é verdade. Naquele instante, ninguém mais estava olhando para mim. Todo mundo olhou para ela. E eu só conseguia pensar numa coisa: como essa mulher podia afirmar aquilo daquele jeito? Meu nome é Roberto Almeida, tenho 48 anos, moro em Campinas e até pouco tempo atrás eu era o tipo de homem que acreditava que casamento longo aguentava quase tudo desde que um dos dois tivesse paciência. Eu sempre fui mais quieto, mais de observar do que falar. Trabalho com manutenção de equipamentos hospitalares, tenho minha empresa, 2 filhos, rotina puxada e uma vida que, vista de fora, parecia em ordem, e foi justamente por ela parecer em ordem que eu fui deixando passar coisa demais. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Comenta aqui de que cidade você está assistindo. Tem gente de muito lugar acompanhando e eu gosto de ver isso. E se a história te prender, curte o vídeo. Se aparecer o hype aí pra você, deixa o hype também. Agora eu preciso te contar como eu cheguei naquela mesa sem imaginar o tamanho do problema que já estava dentro da minha casa. Eu e a Patrícia estávamos casados havia 21 anos. Tivemos 2 filhos, o Lucas e a Marina. Construímos uma vida boa, estável, dessas que muita gente olha e acha que tá tudo certo. Não era vida de ostentação, era vida organizada. Casa boa, escola para os meninos, trabalho andando, conta paga, rotina definida. Eu sempre trabalhei muito e, durante muito tempo, a Patrícia dizia admirar isso em mim. Depois ela começou a usar isso contra mim. Primeiro vieram comentários pequenos, que eu pensava demais em trabalho, que eu estava sempre cansado, que eu parecia distante. Mais pra frente, ela começou a me resumir de um jeito que me incomodava, mas eu relevava. Homem previsível, sério demais, sem graça, frio. Às vezes vinha em casa, às vezes em público, disfarçado de piada. E eu fui entrando naquele hábito ruim de engolir, pensando que casamento longo tem desgaste mesmo. A Patrícia também mudou muito nos últimos 2 anos. Não digo mudar em gosto ou rotina, digo mudar por dentro. Ficou mais preocupada com imagem, com rede social, com a opinião dos outros, com aparecer bem. Tudo era foto, postagem, encontro, legenda, registro. E, ao mesmo tempo, dentro de casa ela estava mais impaciente, mais seca, mais difícil de alcançar, como se a energia boa dela estivesse indo toda para fora. Foi nessa fase que ela se aproximou ainda mais da Vanessa. As duas já eram amigas fazia tempo, mas passaram a se falar o dia inteiro. Mensagem de manhã, áudio à noite, almoço em dia útil, encontro rápido que durava horas. Eu sempre tratei a Vanessa bem, mulher inteligente, separada, observadora, dessas que falam pouco, quando a situação é séria. Só que de uns tempos pra cá eu comecei a ter uma sensação estranha quando ela estava perto, como se ela soubesse de alguma coisa e não dissesse. Não era pena, também não era ironia, era outra coisa. Um cuidado meio incômodo, eu reparei, mas não fui atrás. Homem da minha idade, com casamento longo, filho, empresa, problema todo dia, não sai por aí querendo alimentar a paranoia. A gente tenta acreditar que tá tudo mais ou menos dentro do normal. E eu ainda estava tentando acreditar nisso. O aniversário da Patrícia caiu num sábado e ela quis fazer um jantar em casa. Pouca gente. 2 casais amigos, a irmã dela com o marido, Vanessa, e nossos filhos por perto. Nada grande. Tudo com aquele ar de reunião íntima, mais arrumada, mais controlada. Eu ajudei no que precisava. Resolvi bebida, encomenda, mesa, essas coisas. Não porque eu estivesse animado. Eu ainda fazia parte do esforço. Na semana daquele jantar, eu já tinha percebido que ela estava mais atravessada do que o normal. Um dia eu perguntei sobre uma transferência da nossa conta conjunta e ela respondeu como se eu tivesse cometido um absurdo. Disse que eu queria controlar a vida dela. A pergunta era simples, o valor não era pequeno. Eu sempre acompanhei as contas da casa e ela sabia disso. Mesmo assim, ela reagiu mal e depois fingiu que nada tinha acontecido. Também começaram a aparecer alguns gastos esquisitos. Pix em horário estranho. Pagamento de serviço que eu não conhecia.
Compra que ela explicava rápido demais. Eu deixei passar. Primeiro, porque não queria viver fiscalizando a minha esposa. Segundo, porque qualquer pergunta virava discussão. E eu já estava cansado de viver, desviando de discussão. No dia do aniversário, eu fiz o que precisava fazer e tentei não pensar no resto. Fiquei atento aos meus filhos, principalmente ao clima entre eles e a mãe. O Lucas, com 19 anos, já vinha mais distante dela havia um tempo. A Marina, com 15, ainda estava mais colada na Patrícia. Isso sempre me preocupou, porque filho sente o ambiente de casa mesmo quando ninguém explica nada. No começo da noite, a Patrícia estava no papel que todo mundo admirava nela, sorrindo, servindo, abraçando, conduzindo a conversa, bem arrumada, segura, como se tivesse tudo sob controle. E o que sempre me pegou nela foi isso. Por fora, ela sabia exatamente que imagem queria passar. Por dentro, a coisa já vinha desandando fazia tempo. A primeira cutucada daquela noite veio cedo. Uma amiga comentou que eu parecia cansado, e a Patrícia soltou: "O Roberto já nasceu cansado." Todo mundo riu. Eu também dei um sorriso curto. Era o tipo de comentário que ela já vinha fazendo havia meses. O homem sem graça, o homem morno, o homem previsível. E eu engolia porque parecia pequeno demais para virar assunto. Mais tarde, a conversa da mesa virou lembrança de namoro, ciúme, defeito de marido, essas coisas que muita gente fala em encontro de casal. Um reclamava de uma mania, outro contava um episódio antigo. Tudo naquele tom meio descontraído. Eu estava quieto. Não porque estivesse de mau humor. Só nunca fui de disputar espaço em mesa cheia. Foi aí que a Patrícia me puxou para a conversa do pior jeito possível. Ela olhou para os outros e disse: "Vocês estão reclamando dos maridos de vocês, mas vocês não sabem o que é sofrimento de verdade." Alguns riram e perguntaram por quê. E ela respondeu com a maior naturalidade do mundo, porque marido bom ele nunca foi. E na cama então nem se fala. Péssimo. Se eu fosse depender disso, estava perdida. Na hora ninguém riu de verdade. Veio aquele riso sem graça, travado, de gente que percebe que a coisa passou do ponto. Eu fiquei imóvel, nem por calma. Meu corpo travou mesmo. Eu olhei para ela, depois para a mesa e pensei: ela está fazendo isso aqui, na frente dos nossos filhos, dos amigos, da irmã dela. Eu podia ter levantado, podia ter respondido, podia ter devolvido com coisa muito pior. Mas não saiu nada. Eu só fiquei olhando. E foi nesse intervalo que a Vanessa largou o copo, olhou para Patrícia e disse: "Patrícia, para com isso. Você sabe que não é verdade." A frase dela não foi alta, nem precisou. O ambiente inteiro mudou na mesma hora. A Patrícia perdeu a expressão por um instante. A irmã dela baixou os olhos. Um dos convidados fingiu mexer no guardanapo. E eu passei a olhar para Vanessa tentando entender não só por que ela tinha me defendido, mas como ela podia falar com tanta certeza. Patrícia tentou salvar a cena na hora. Disse que era brincadeira, que a Vanessa estava exagerando. Mas a Vanessa respondeu só: "Brincadeira tem limite." E ficou nisso. Só que para mim não ficou. Eu fui até a cozinha, peguei água e fiquei parado perto da pia sentindo uma vergonha que eu não sentia fazia muitos anos. Não era só por ter sido humilhado, era por ter sido exposto de um jeito baixo dentro da minha própria casa. Só que a frase da Vanessa vinha junto o tempo todo. Você sabe que não é verdade. Aquilo não saía da minha cabeça. O Lucas apareceu na cozinha e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim, no automático. Ele olhou para mim e disse: "Ela passou do limite." E saiu. Essa frase me acertou de um jeito pior do que a humilhação. Porque meu filho não parecia surpreso. Parecia alguém que já vinha vendo coisa demais. Voltei para a mesa por obrigação. A festa seguiu morta. Patrícia tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas eu percebi o nervosismo nela. Falava mais alto, evitava olhar muito para Vanessa, se esforçava para retomar o comando da noite. Quando os convidados começaram a ir embora, a Vanessa se aproximou de mim na despedida, segurou meu braço por um instante e disse baixo: "Depois a gente conversa." Eu não sabia se aquilo me aliviava ou me preocupava mais. Depois que todo mundo saiu, a casa ficou naquele silêncio ruim, pesado. Marina subiu cedo. Lucas foi para o quarto sem falar com a mãe. Eu comecei a recolher alguns copos, mais por reflexo do que por necessidade. Patrícia apareceu e soltou: "Espero que você não vá fazer drama por causa de uma brincadeira." Eu me virei e falei: "Brincadeira?"
Ela cruzou os braços e respondeu: Não começa, Roberto. Você sabe que esse tipo de conversa acontece entre casais. Eu falei: Na frente dos nossos filhos isso não acontece. E ela respondeu: Ai, pelo amor de Deus, você quer transformar tudo num escândalo porque ficou ofendido. Foi ali que eu percebi uma coisa muito ruim nela. Ela não estava envergonhada. Ela estava irritada porque a cena não tinha terminado do jeito que ela queria. O problema para ela não tinha sido me humilhar. Tinha sido a Vanessa interromper. Eu perguntei: por que a Vanessa falou aquilo? A resposta veio rápida demais. Porque ela gosta de aparecer. Porque é frustrada. Porque quer se meter no casamento dos outros. Eu continuei olhando. Aí ela tentou virar o jogo. Você vai mesmo dar mais importância para minha amiga do que para mim? Eu já conhecia esse jeito dela. Em vez de responder ao ponto, empurrava a culpa para mim. Só que, naquela noite, eu não consegui deixar passar. Falei: ela disse que você sabe que não é verdade. O que ela quis dizer? Patrícia pegou um prato, virou de costas e respondeu: Não sei. Pergunta para ela. No mesmo tom de quem queria encerrar tudo. Eu dormi mal. Quase não dormi. Patrícia deitou do meu lado como se nada tivesse acontecido. Em outro tempo, eu teria tentado resolver, puxar a conversa, entender se ela tinha bebido demais, se aquilo escondia outra frustração, mas alguma coisa em mim travou naquela noite. Eu fiquei deitado, olhando para o teto, lembrando da cara dela me expondo e da cara da Vanessa cortando aquilo. No dia seguinte, antes de sair, eu fui para o carro e fiquei alguns minutos parado, pensando. Às vezes, faço isso enquanto dirijo ou antes de sair, só para colocar a cabeça no lugar. E o que mais me incomodava não era só a ofensa, era perceber que eu já não sabia mais o tamanho da vida da minha esposa. Eu sabia da rotina visível, mas já não sabia o que ela falava de mim quando eu não estava perto. Na segunda-feira, eu tentei me enterrar no trabalho. Tinha manutenção atrasada, cliente, reunião chata, mas minha cabeça voltava toda hora para aquela mesa. No fim da manhã, recebi uma mensagem da Vanessa. Você tem como falar comigo hoje? Li 2 vezes. Não respondi na hora, porque quando alguém manda esse tipo de mensagem depois de uma cena daquela, raramente vem coisa boa. Respondi só mais tarde. Ela me chamou para um café no fim do expediente. Eu quase recusei, não por falta de vontade, pelo contrário, porque eu sabia que se fosse, talvez escutasse alguma coisa sem volta. Encontrei a Vanessa no fim da tarde. Ela estava séria, sem rodeio, e falou logo no começo: Eu não queria ter falado daquele jeito na frente de todo mundo. Eu respondi, mas falou. Ela abaixou os olhos por um segundo e disse, porque ela passou de todos os limites. Eu perguntei direto, como você sabia que era mentira? Vanessa respirou e respondeu, porque a Patrícia nunca falou isso de você para mim. Nunca. Pelo contrário. Na hora, eu senti 2 coisas ao mesmo tempo. Um alívio estranho e um desconforto pior ainda. Alívio porque aquela humilhação era mentira. Desconforto porque aquilo abria outra porta. Eu perguntei, pelo contrário, como? Ela foi cuidadosa. Disse que não queria entrar em intimidade de casal, que não era esse o ponto. O ponto, segundo ela, era outro. A Patrícia tinha mudado o discurso sobre mim nos últimos meses. Antes falava de um jeito, depois passou a falar de outro. E na visão dela, isso não era só desabafo de casamento, era construção. Essa palavra ficou presa na minha cabeça. Construção. Vanessa me explicou que por muito tempo a Patrícia reclamava de mim como muita gente reclama do marido. Falava de rotina, cansaço, falta de atenção. Só que de um tempo pra cá, ela começou a exagerar. Se eu trabalhava muito, eu virava ausente. Se eu ficava quieto, eu virava frio. Se evitava discussão, eu virava covarde. Se chegava cansado, eu virava homem sem interesse. Tudo ia sendo empurrado para o lado pior. Eu ouvi sem interromper. E então a Vanessa falou uma frase que me gelou por dentro. Ela queria muito que as pessoas parassem de ver vocês como um casal estável. Eu perguntei por quê. A Vanessa hesitou. Depois respondeu, porque estava ficando difícil sustentar certas coisas. Eu continuei olhando. Ela então baixou a voz e disse, eu não tenho prova para te dar, mas Roberto, eu acho que a Patrícia está envolvida com outra pessoa. Eu fiquei tentando encaixar essa frase na minha vida. E quando isso aconteceu, várias coisas antigas começaram a voltar de uma vez. Saída em horário estranho.
Jantar de amigas que terminava tarde demais, transferência explicada às pressas, celular sempre virado para baixo, mudança de humor sem motivo, coisas que sozinhas pareciam pequenas, juntas já não pareciam mais. Perguntei se ela sabia quem era. Vanessa disse que não tinha certeza, mas desconfiava de um homem chamado Marcelo, um nome que a Patrícia vinha mencionando ligado a projeto, consultoria, essas coisas. Na hora, eu lembrei. Eu já tinha ouvido esse nome algumas vezes. Até tinha visto esse sujeito de longe num evento em que a Patrícia insistiu para eu aparecer rápido. Ela o apresentou como alguém muito inteligente, alguém que estava ajudando numa ideia profissional. Vanessa então me disse outra coisa que me atingiu de forma diferente. Patrícia vinha espalhando insinuações sobre mim fazia meses. Não só de casamento ruim, também de intimidade ruim, de frieza, de falta de presença. E isso já não ficava só entre as duas, tinha circulado entre outras amigas, talvez entre gente da família, talvez entre conhecidos. Naquele momento, a vergonha que eu tinha sentido naquela mesa ganhou passado. Não era só uma frase nojenta dita no impulso. Podia ser o vazamento público de uma história que ela já vinha montando havia muito tempo. Perguntei, por que a Vanessa nunca tinha me falado antes? Ela foi honesta. Disse que no começo achou que era só reclamação comum. Depois achou que a Patrícia estava confusa. E quando percebeu que tinha crueldade ali, já tinha ido longe demais. Eu não gostei de ouvir aquilo. Mas também entendi que ela estava presa num lugar ruim. Amizade antiga, confiança, hábito de ouvir, lealdade mal colocada. Nem todo mundo percebe na hora quando virou depósito de veneno. Antes de irmos embora, ela me soltou mais uma coisa. Tem mais coisa errada aí, Roberto. Eu não sei tudo. Mas o jeito como ela ficou com a sua pergunta sobre dinheiro me chamou a atenção. Eu travei. Perguntei. Como você sabe dessa pergunta? Vanessa respondeu. Porque ela comentou comigo. Disse que você estava fiscalizando as contas. Aquilo me irritou num ponto diferente. Não era só suspeita de traição. Era descobrir que uma pergunta simples dentro do meu casamento tinha virado assunto fora dele. E ainda distorcido, voltei para casa com a cabeça pesada. Enquanto eu dirigia, a mesma ideia voltava. E se aquela humilhação no aniversário não tivesse sido um exagero isolado? E se ela já estivesse me diminuindo fazia tempo, preparando alguma coisa, me deixando pequeno antes que alguém percebesse o que ela estava fazendo? Quando cheguei, a Patrícia estava na sala mexendo no celular. Nem levantou direito os olhos. Perguntou se eu tinha jantado. Eu disse que não. Ela respondeu só tá e voltou pro telefone. Naquela noite, eu não falei da conversa com a Vanessa. Preferi observar, e foi impressionante perceber como, quando a suspeita nasce, o olho da gente começa a notar o que antes fingia não ver. Patrícia levou o celular para o banheiro. Sorriu sozinha para uma mensagem. Falou que talvez fosse a São Paulo na semana seguinte resolver uma coisa de projeto. Eu perguntei que projeto era esse. Ela respondeu, depois eu te explico. Não explicou. No dia seguinte, eu fiz uma coisa que não imaginava fazer. Abri os extratos da conta conjunta com calma e comecei a puxar os lançamentos dos últimos meses. No começo, eu me senti ridículo. Homem de 48 anos, casado há mais de 20, vasculhando movimentação bancária para entender a própria esposa. Só que, conforme fui olhando, apareceu um padrão. Transferência quebrada, pagamento para a empresa, com nome genérico, Pix que eu não reconhecia, reserva de flat, reembolso de evento, pequenas saídas espalhadas de um jeito esperto. Nada grande o bastante para chamar a atenção sozinho, mas somado já era dinheiro demais para passar batido. Eu imprimi alguns lançamentos e guardei numa pasta da empresa. Fiz isso com vergonha de mim mesmo. Ao mesmo tempo, comecei a ligar esse dinheiro a outras coisas. A irritação dela quando eu perguntava, as saídas mal explicadas, o jeito como me afastava de certos lugares, a preocupação exagerada com o celular. Na quarta-feira daquela semana, o Lucas desceu cedo para tomar café comigo. Ficou quieto um tempo e depois falou, pai, a mãe tá diferente faz tempo. Eu perguntei, diferente como? Ele respondeu, como quem tá sempre pronta para culpar você por qualquer coisa. Eu ouvi em silêncio. Aí ele completou. Teve uma vez que eu ouvi ela falando no telefone que precisava organizar tudo antes. Eu perguntei, o que era esse tudo? Ele respondeu, não sei. Ela parou de falar quando me viu. Aquilo me deu uma sensação ruim no estômago, não por ciúme.
Era pior, era a sensação de estar vivendo dentro de um planejamento que eu não conhecia. Eu queria confrontar logo, perguntar do Marcelo, do dinheiro, da história que ela vinha espalhando, só que alguma coisa me segurou. Talvez medo de ela se fechar de vez antes de eu entender a extensão do problema. Então eu continuei observando, e quanto mais eu observava, mais eu via. Numa dessas noites, ela recebeu uma ligação, saiu da sala e foi falar mais baixo em outro canto da casa. Quando voltou e me viu na cozinha, perguntou: "Tá me vigiando agora?" Eu respondi: "Tô na minha casa." Ela deu aquele sorriso curto, sem calor nenhum, e soltou: "Às vezes eu esqueço que você gosta de controlar o ambiente." Essa palavra ficou na minha cabeça. Controlar. Era exatamente o tipo de rótulo que, repetido do jeito certo, pode servir depois para pintar alguém de outra forma para os outros. 2 dias depois, a Marina comentou sem querer, enquanto falava da semana dela, que a mãe tinha saído para ver o apartamento. Eu perguntei que apartamento era esse. Ela disse que não sabia, que tinha ouvido a mãe comentar com a tia Cláudia. Falou de forma inocente e ficou desconfortável quando viu meu silêncio. Apartamento, projeto, transferências, Marcelo e a melhor amiga da minha esposa dizendo que tinha mais coisa errada do que eu imaginava. Foi aí que eu parei de tentar me convencer de que tudo era coincidência. Eu ainda não sabia até onde aquilo ia. Não sabia se estava diante de traição, preparação, de separação, movimentação escondida ou de tudo isso junto. Mas eu já sabia de uma coisa. A mulher que me humilhou naquela mesa não estava só falando demais. Ela estava escondendo alguma coisa. E aquilo já tinha começado muito antes de eu perceber. Na segunda-feira seguinte, quando a Patrícia saiu dizendo que tinha uma reunião rápida, eu esperei alguns minutos. Peguei as cópias dos extratos e sentei sozinho no escritório de casa. Espalhei tudo na mesa e comecei a organizar por data. Foi aí que um nome apareceu repetido mais de uma vez: MS Consultoria. Junto com esse nome, uma sequência de transferências em valores quebrados, sempre perto de dias em que ela dizia estar em curso, palestra, encontro ou reunião. Eu peguei o celular, abri conversas antigas com a Patrícia e comecei a cruzar as datas. Num dia, ela dizia que encontrava a Vanessa. No outro, que tinha almoço com a irmã. Em outro, que ficaria até mais tarde por causa de um evento. E nessas mesmas datas, aparecia saída de dinheiro, reserva, pagamento, movimentação esquisita. Nada provava tudo sozinho. Mas pela primeira vez eu senti que estava chegando perto de encostar numa parte concreta daquela mentira. E foi exatamente nessa hora que o meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Vanessa, só uma linha. Eu lembrei de uma coisa que você precisa saber sobre o Marcelo. Eu fiquei alguns segundos olhando para a tela, sem abrir a conversa. Àquela altura, eu já estava cansado de descobrir pedaço por pedaço da vida da minha esposa, como se alguém estivesse me entregando o meu próprio casamento em prestações. Mesmo assim, eu abri. A Vanessa escreveu que não queria falar por mensagem, mas que tinha lembrado de uma conversa antiga com a Patrícia, meses antes, quando esse nome começou a aparecer mais vezes. Disse que na época a Patrícia falou do Marcelo como quem fala de uma oportunidade boa demais para perder. Não falou de traição, falou de futuro, falou de independência, falou de começar a organizar a vida. E teve uma frase que a Vanessa não esqueceu. Antes de sair, eu preciso fazer todo mundo entender por que eu tô saindo. Quando eu li isso, eu senti um peso diferente. Até ali, eu vinha tentando descobrir se tinha traição, se tinha dinheiro escondido, se tinha mentira. Naquele instante, eu entendi que podia ter uma coisa pior: planejamento. Eu respondi para Vanessa perguntando se ela podia falar comigo naquela noite. Ela disse que sim. Marcamos na casa dela mesmo porque ela não queria correr o risco de a Patrícia ver a gente junto de novo e desconfiar. Eu fui com a sensação de que dessa vez alguma coisa ia fechar. A Vanessa me recebeu séria, sem rodeio. Sentamos na sala e ela foi direto ao ponto. Disse que, meses antes, a Patrícia começou a falar do casamento como se já estivesse do lado de fora, não como mulher confusa, não como alguém tentando decidir, como alguém que já tinha escolhido e só estava preparando o terreno. Ela reclamava de mim, mas reclamava de um jeito ensaiado, sempre puxando para os mesmos pontos: que eu era frio, que eu era controlador, que eu era ruim de convivência, que eu não era homem em vários sentidos. Segundo a Vanessa, isso foi ficando repetitivo demais para ser só desabafo. Era discurso. Eu perguntei se ela tinha falado do Marcelo de forma clara. Vanessa disse que não no começo,
Primeiro vinha como um conhecido, depois um cara inteligente, depois alguém que entende como as coisas funcionam. Com o tempo, passou a falar como se ele fosse uma saída. A Vanessa me contou que numa conversa mais amarga, Patrícia disse assim: "O Roberto é o tipo de homem que precisa ser desmontado aos poucos, senão vai sair como santo." Eu fiquei sem reação por alguns segundos. Não era mais só uma esposa me traindo, era uma pessoa organizando a destruição da minha imagem antes de sair da minha vida. A Vanessa me olhou e falou: "Roberto, eu demorei para perceber, mas a impressão que eu tenho é que ela queria que, quando a separação viesse, ninguém olhasse para você com pena. Ela queria que todo mundo achasse que você mereceu." Eu perguntei por que ela estava me contando tudo aquilo agora, e a resposta veio seca, porque no aniversário ela foi longe demais. Porque uma coisa é ouvir reclamação de casamento, outra é ver ela te humilhar na frente dos seus filhos. E porque eu acho que se eu ficar calada agora, eu tô ajudando. Eu voltei para casa com a cabeça pesada e ao mesmo tempo mais fria. Tinha um ponto em mim que já não queria mais entender só por curiosidade. Eu queria entender porque sabia que aquilo ia respingar nos meus filhos, no meu nome, no meu patrimônio, em tudo. Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, eu fiz cópia de tudo que tinha separado e mandei parte dos documentos para o meu e-mail pessoal. Depois liguei para um advogado que tinha me ajudado anos antes com o contrato da empresa. Não contei tudo pelo telefone. Só perguntei se ele podia me receber com urgência. Ele disse que sim. Fui no escritório dele no fim da tarde. O nome dele é Sérgio, homem experiente, calmo, desses que não se impressionam fácil. Eu contei por alto o que estava acontecendo. O aniversário, a humilhação, a suspeita de traição, as movimentações financeiras, o nome dessa consultoria aparecendo várias vezes. Ele ouviu tudo sem me interromper. Depois me fez perguntas objetivas. Regime de bens, contas conjuntas, empresas no nome dela, procurações, acesso a documentos, dependência financeira dos filhos e, por fim, disse uma coisa que eu já estava começando a entender sozinho. Você não pode confrontar agora sem saber o tamanho do problema. Ele me orientou a preservar tudo: extrato, conversa, comprovante, datas, qualquer incoerência. Também pediu que eu levantasse o que existia em nome da Patrícia, ou vinculado ao CPF dela, e tudo o que pudesse mostrar movimentação fora do padrão. Não falou em escândalo, não falou em vingança, falou em prova. Isso me ajudou a sair do lugar da reação. Nos dias seguintes, eu continuei fazendo o que já vinha fazendo, observando. Patrícia seguia se comportando como quem tinha o direito de ficar irritada comigo. Às vezes me tratava com frieza, às vezes com falsa normalidade. Nunca voltava ao assunto do aniversário. Parecia confiar que se ela fingisse que nada grave tinha acontecido, eu acabaria deixando aquilo para lá como deixei tantas outras coisas. Só que eu já não estava deixando. Numa quarta-feira, ela disse que precisaria passar a tarde em São Paulo por causa de uma reunião ligada ao tal projeto. Falou isso arrumando a bolsa, de um jeito quase automático. Eu perguntei com quem era a reunião. Ela respondeu: com gente da área. Nem fez questão de elaborar. Eu esperei ela sair, liguei para a empresa e reorganizei o que precisava. Depois fui atrás de uma coisa que eu devia ter feito antes. Pedi a um funcionário de confiança para levantar o CNPJ daquela MS, consultoria. Não demorei a descobrir que a empresa existia, tinha sido aberta havia menos de um ano e o endereço batia com uma sala comercial pequena em São Paulo. O que me chamou a atenção foi outra coisa. Entre os sócios aparecia o nome de uma terceira pessoa que eu conhecia de vista, Cláudia, a irmã da Patrícia. Na mesma hora, várias coisas começaram a se encaixar. A irritação exagerada da Patrícia quando eu perguntei do dinheiro. A Marina comentando sem querer que a mãe tinha ido ver apartamento. As conversas com a irmã sempre em tom mais baixo. E uma lembrança que voltou inteira. Uns meses antes, no almoço de família, a Cláudia soltou, em tom de brincadeira, que a Patrícia ainda ia surpreender muita gente. Na época, eu não dei importância. Agora aquilo vinha com outro peso. Levei essa informação para o Sérgio no mesmo dia. Ele foi ainda mais direto. Se a irmã dela entrou nisso, o assunto deixou de ser só casamento. A partir daí, ele indicou um investigador particular, desses discretos, para levantar rotina, deslocamentos, vínculos e, principalmente,
relação entre o Marcelo, a empresa e qualquer bem que pudesse estar sendo escondido. Eu nunca imaginei que faria uma coisa dessas. Me deu vergonha, me deu cansaço, me deu até um certo nojo da situação. Mas eu fiz. O homem começou a trabalhar rápido. Em menos de uma semana, voltou com as primeiras informações. O Marcelo existia como eu imaginava. Articulado, bom de fala, aparência de quem vive bem, mas com a vida menos sólida do que parecia. Tinha passado por 2 empresas que fecharam, carregava dívidas em nome de terceiros e vinha circulando em negócios de consultoria sem muita consistência. O tipo de homem que vende promessa com facilidade, mais importante do que isso. Ele e a Patrícia estavam se encontrando havia meses, não em lugar escondido improvisado, em flat, restaurante, sala comercial e algumas vezes num apartamento que ainda não aparecia formalmente no nome dela, mas que estava sendo negociado por meio de uma intermediária ligada a Cláudia. Quando eu ouvi isso, a primeira sensação não foi ciúme, foi desgaste, uma coisa funda, cansada, amarga, porque a traição naquele ponto era só parte do estrago. A Patrícia não estava se perdendo. Ela estava montando outra vida, e pelo desenho que começava a aparecer, usava dinheiro nosso para isso. O relatório seguinte veio ainda pior. Havia transferências da conta conjunta que chegavam perto da empresa ligada ao Marcelo por caminhos quebrados. Nada grosseiro, tudo pulverizado. Um pagamento aqui, outro ali, uma nota de serviço sem clareza, uma intermediação pelo nome da irmã. Só que, quando juntava, o volume de dinheiro passava de um ponto que já não dava para chamar de desorganização ou impulso. Eu levei tudo para o Sérgio. Ele olhou, organizou por blocos e disse: agora você tem indício de adultério, ocultação patrimonial e possível desvio de recurso comum. Ainda precisa ter cautela, mas agora isso já tem forma. Eu perguntei o que ele faria no meu lugar. Ele respondeu: protegeria os filhos, preservaria tudo e esperaria o momento certo. Porque se você explodir agora, ela vai usar isso contra você. Essa última frase me segurou porque eu já conhecia o mecanismo da Patrícia. Ela precisava de material para reforçar a imagem que vinha construindo de mim. Se eu gritasse, quebrasse alguma coisa, ameaçasse, fosse atrás do Marcelo, de forma impulsiva, tudo ia virar prova a favor dela. Eu virei ainda mais silencioso. Em casa, esse silêncio começou a incomodar a Patrícia. Ela percebeu que eu não estava mais me explicando, nem tentando agradar, nem entrando nas provocações pequenas. Uma noite, ela soltou: você tá estranho. Eu respondi: você também. Ela ficou me olhando, esperando alguma continuação que não veio. Nesse mesmo período, o Lucas se aproximou mais de mim, não de forma melodramática, de um jeito simples. Perguntava do trabalho, ficava mais tempo perto. Às vezes parecia querer dizer alguma coisa e segurava. Até que numa sexta-feira ele falou: pai, eu ouvi uma discussão da mãe com a tia Cláudia semana passada. Eu perguntei sobre o quê? Ele respondeu: sobre dinheiro. A tia disse que a mãe estava se apressando e que você podia descobrir antes da hora. Aquilo me deu a confirmação que faltava de que eu já não estava exagerando nem interpretando demais. Eu agradeci ao Lucas por me contar e pedi que ele não se metesse mais do que já tinha se metido. Disse que eu ia resolver. Ele me olhou sério e falou: só não deixa ela virar tudo contra você. Essa frase, vinda do meu filho, me doeu mais do que qualquer coisa dita pela Patrícia, porque mostrava que até ele já entendia o tipo de jogo que estava acontecendo dentro de casa. A Marina demorou mais a perceber. Ela ainda orbitava a mãe, ainda queria acreditar na versão mais simples de tudo, só que a própria Patrícia começou a errar com ela também. Ausência, resposta seca, promessa não cumprida. A menina foi sentindo. Um dia entrou no meu escritório de casa, sentou e falou: a mãe tá sempre nervosa. É comigo também? Ou só com você? Eu disse que não era com ela, mas por dentro eu sabia que já estava sobrando para todo mundo. Foi nessa fase que a Vanessa me procurou de novo. Disse que a Patrícia estava desesperada porque percebia que eu tinha mudado. Também contou que, numa conversa recente, Patrícia falou com raiva do meu silêncio. Disse que eu estava mais difícil de provocar. Aquilo confirmou uma impressão que eu vinha tendo. Em algum nível, ela precisava da minha reação. Vanessa então me entregou uma coisa que eu não esperava. Alguns prints. Não de conversa íntima demais, mas o suficiente. Em mensagens para Vanessa,
A Patrícia dizia coisas como: ele precisa parecer pior do que é. Se eu sair agora, vão achar que eu abandonei um homem correto. Eu preciso lembrar as pessoas do que ele não me deu. E numa das mensagens, a pior delas: homem só perde a força quando mexem no orgulho. Eu li aquilo 2 vezes. Era isso. Aquela frase no aniversário não tinha sido aleatória. Ela foi escolhida, ela queria me atingir onde acreditava que me desmontaria mais rápido. Levei os prints para o Sérgio. Ele quase não comentou emoção nenhuma. Só disse: agora a intenção dela ficou clara. Foi ele quem sugeriu que eu preparasse o próximo passo com calma. Separar documentos, restringir movimentações possíveis, proteger parte do patrimônio, organizar uma saída da casa se fosse necessário, e ter pronto o pedido de medidas em relação aos filhos caso a conversa descambasse. Eu demorei alguns dias para aceitar que o confronto estava chegando, não por amor. Essa parte, a essa altura, já estava misturada com outra coisa. Era mais pela vergonha de ver uma vida inteira cair num tipo de conversa que eu nunca imaginei ter, mas a hora veio. Numa terça-feira à noite, Patrícia chegou mais tarde do que o normal. Entrou em casa com aquela expressão de quem já vinha irritada da rua. Marina estava no quarto. Lucas ainda não tinha chegado. Eu pedi que a gente conversasse. Ela soltou a bolsa no sofá e disse: fala. Eu coloquei na mesa alguns extratos, cópias de movimentações e os papéis com o nome da empresa. Não fiz discurso. Só perguntei: o que é isso? Ela olhou rápido, mas não o suficiente para disfarçar o susto. Tentou recuperar o rosto na mesma hora. Você está mexendo nas minhas coisas agora? Eu respondi: nas nossas coisas. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois tentou o caminho que eu já conhecia. Eu não acredito que você está me espionando. Eu disse: então me explica. Ela olhou para os papéis de novo e respondeu: é investimento, é projeto. Você nunca se interessou por nada do que eu fazia. Agora quer se fazer de surpreso. Eu falei: e o Marcelo entra onde nisso? Dessa vez, ela não conseguiu segurar a expressão. Foi um segundo só, mas eu vi. Ela respirou fundo e me respondeu com uma frieza que eu acho que nunca vou esquecer. Se você já sabe, então não precisa perguntar. Não teve lágrima, não teve pedido de desculpa, não teve confusão, teve irritação, como se eu estivesse atrapalhando um plano que deveria ter seguido sem resistência. Eu perguntei há quanto tempo. Ela respondeu: isso importa? Eu falei: importa. Ela então deu de ombros e disse: tempo suficiente para eu entender que meu casamento acabou faz tempo. Eu podia ter gritado, podia ter chamado de muita coisa. Mas eu fiquei olhando e perguntei outra coisa. E o dinheiro? Ela cruzou os braços. Foi usado para construir uma saída que eu precisava. Eu falei: com dinheiro nosso. Ela respondeu: eu também construí essa vida. Nessa hora, uma parte de mim percebeu que não adiantava buscar arrependimento onde não existia. A Patrícia não estava ali como alguém pega no erro. Ela estava como alguém contrariada por ter sido descoberta antes de concluir a própria narrativa. Eu ainda perguntei: e aquela cena no seu aniversário? Ela me olhou com um desprezo calmo e disse: você está mesmo preso nisso? Foi a resposta dela. Aquilo me deu uma clareza que eu não tinha tido nem com os relatórios, nem com os prints, nem com as mensagens, porque ali eu vi o tamanho do estrago por dentro. Não era só o que ela tinha feito, era falta completa de limite. Eu disse então que já tinha advogado, que já tinha documentação e que a partir dali tudo seria tratado de outro jeito. Foi a primeira vez que ela pareceu realmente abalada. Perguntou: você está me ameaçando? Eu respondi: não, estou te informando. Ela ainda tentou uma última cartada. Você acha mesmo que as pessoas vão ficar do seu lado quando souberem quem você é? Eu falei: eu acho que muita gente vai descobrir quem você é. Ela saiu da sala sem responder e bateu a porta do quarto. Na manhã seguinte, o processo já começou a andar. Sérgio entrou com as medidas necessárias: organização patrimonial, levantamento de bens, proteção dos meus interesses e, principalmente, cuidado com a situação dos filhos. Não vou transformar isso aqui numa aula de processo porque não é esse o ponto. O ponto é que, quando a Patrícia percebeu que eu não ia surtar, nem implorar, nem negociar no grito, ela perdeu parte da vantagem que achava que tinha. Os dias seguintes foram feios. Ela tentou convencer a Marina de que eu estava transformando tudo em guerra. Tentou jogar a Cláudia no meio,
tentou fazer parecer que eu estava controlando cada passo dela por ciúme. Só que, dessa vez eu tinha prova. E mais importante, eu tinha mantido a calma. A Vanessa foi chamada para depor sobre o que ouviu e viu. Foi firme. Com todas as mudanças no discurso da Patrícia, das mensagens, da cena do aniversário, da forma como ela vinha tentando me desmontar aos poucos. Lucas também deixou claro, quando precisou, que havia um movimento estranho dentro de casa fazia tempo. A Marina não foi poupada da dor, mas aos poucos começou a entender que a história contada pela mãe não parava em pé. Marcelo, por sua vez, mostrou exatamente o tipo de homem que era quando a situação apertou, sumiu. Tentou negar vínculo financeiro, tentou dizer que era só parceria profissional. Mas já havia registro demais, data demais, encontro demais, contradição demais. E a empresa ligada ao nome dele começou a chamar atenção por outros problemas também. O castelo dele era mais frágil do que parecia. O apartamento que estava sendo negociado não chegou a ser blindado a tempo. Parte do dinheiro movimentado foi rastreada. A participação da Cláudia apareceu. E a Patrícia, que passou meses tentando construir uma imagem de mulher injustiçada, começou a ficar sem versão. O mais estranho em tudo isso é que a queda dela não veio num grande escândalo, veio aos poucos. Primeiro, no silêncio desconfortável de quem era próximo. Depois, na mudança do olhar das pessoas. Depois, nas perguntas que ela já não conseguia responder com naturalidade. E por fim, na própria casa. A Marina se afastou. Lucas quase não falava com ela. Eu continuei no mesmo lugar, cuidando do que dava para cuidar, indo trabalhar, tentando impedir que a vida dos meus filhos virasse terra arrasada. Meses depois, a decisão principal saiu de um jeito melhor do que eu imaginava. A organização dos bens reconheceu a movimentação indevida. A situação dos filhos ficou mais estável comigo, não porque eu tenha pedido para tirar mãe de filho, mas porque o cenário montado por ela pesou contra a própria imagem. Manipulação, ocultação, instabilidade, mentira repetida, tudo isso teve consequência. A Patrícia saiu de casa antes de tudo terminar de vez. Não foi morar no apartamento que imaginava. Pelo menos não naquele momento. O Marcelo já estava afundado nos próprios problemas. A Cláudia se afastou. E aquela pose de mulher no controle sumiu. A última vez que eu vi a Patrícia com o mesmo olhar firme do início de tudo foi no dia em que ela veio buscar algumas coisas. Estava mais magra, mais seca, mais dura no rosto. Entrou, separou o que queria, evitou olhar muito para os filhos e antes de ir embora perguntou: "Você está satisfeito agora?" Eu respondi: "Não, eu só parei de deixar você fazer o que queria." Ela ficou me olhando por um instante, como se quisesse dizer alguma coisa mais cruel, mas não disse. Foi embora. Eu achei que aquilo encerraria tudo, mas ainda teve mais uma coisa. Algum tempo depois recebi uma carta, não uma carta bonita. Não era a tentativa de reconciliação, era quase um desabafo mal escrito, como se ela mesma já não soubesse em que ponto tinha se perdido. No meio do texto, teve uma frase que eu li mais de uma vez. Nunca foi sobre você ser insuficiente. Eu precisei te diminuir porque não conseguia admitir o que eu estava fazendo. Foi só aí que eu percebi que, apesar de tudo que já tinha descoberto, eu ainda carregava um resto daquela humilhação dentro de mim. Não pela parte íntima em si, mas pelo ataque calculado, pela tentativa de me reduzir para facilitar a fuga dela. Eu não respondi à carta. Também não guardei. Dobrei, reli uma última vez e joguei fora. Hoje, olhando para trás, eu consigo dizer uma coisa com clareza. O pior não foi descobrir a traição. Nem o dinheiro escondido, nem o apartamento, nem o Marcelo, nem a irmã dela no meio disso tudo. O pior foi perceber que a mulher com quem eu vivi mais de 20 anos escolheu me atacar onde achava que eu sentiria mais vergonha. E fez isso sorrindo, na frente de quem mais importava. Só que ela errou numa coisa. Ela achou que eu ia reagir do jeito que ela queria. Achou que eu ia perder a cabeça, levantar a voz, confirmar a imagem que ela vinha montando. Não fiz isso. Eu fiquei quieto tempo suficiente para entender. E, quando entendi, não precisei inventar nada. A verdade já era feia o bastante sozinha. Hoje eu sigo com a minha vida mais simples, mais silenciosa e, de certo modo, mais limpa. O Lucas amadureceu muito com tudo isso. A Marina ainda teve mais dificuldade, mas está melhor, mais perto de mim, menos confusa. A casa mudou, a rotina mudou, eu mudei. Tem coisa que nunca volta a ser o que era. E, sinceramente, nem precisa.
Eu só não aceito mais viver ao lado de alguém que precise me quebrar por dentro para justificar as escolhas que fez. Se você ouviu até aqui, comenta também de que cidade você está assistindo. Eu gosto de ver quantas histórias chegam de tantos lugares diferentes. E se alguma parte disso fez sentido para você, curte e deixa o hype. E se já viveu alguma situação em que tentaram destruir a sua imagem antes de contar a verdade, conta do seu jeito. Tem muita gente quieta carregando isso sozinha.